Salve, salve, meus queridos amigos, sejam muito bem-vindos ao canal TQSP, o canal Tinha Que Ser Preto, o canal que traz pretos e pretas inspiradores e as suas histórias. E o Gravado na História de hoje traz a história de uma mulher que foi de escravizada a uma das mulheres mais importantes do Arraial do Tijuco. Vamos conhecer essa história? Então, vamos lá! Chica da Silva foi uma negra que se tornou uma das mulheres mais importantes da sociedade colonial elitista de Minas Gerais do século XVIII. Chica da Silva foi uma escravizada brasileira alforriada que ficou famosa pelo poder que exerceu no Arraial do Tijuco, hoje a cidade mineira de Diamantina. Manteve uma relação de concubinato com o contratador de diamantes João Fernandes de Oliveira. A influência de seu relacionamento garantiu-lhe status e ascensão social em uma sociedade escravista e abertamente racista. Francisca da Silva nasceu no Arraial do Tijuco, atualmente cidade de Diamantina, Minas Gerais, em 1732, época em que o Brasil se tornou grande produtor de diamantes. Filha do português, capitão das ordenanças Antônio Caetano de Sá e da africana Maria da Costa, foi escravizada de um proprietário de lavras, o sargento-mor Manuel Pires Sardinha, com quem teve um filho chamado Simões Pires Sardinha, que foi alforriado pelo pai e que recebeu seus bens em testamento. Em 1753, chega ao Arraial do Tijuco para assumir a função de contratador dos diamantes, que vinha sendo exercida por seu pai desde 1740. No mesmo ano, João comprou Chica da Silva, que no ano seguinte foi alforriada por ele, quando então passaram a viver juntos, ainda que nunca tivessem se casado oficialmente. Durante quase 2 décadas, Chica da Silva manteve um relacionamento com um dos homens mais ricos de toda a colônia. A relação de Chica e João estendeu-se até 1770 e, nesse período, o casal teve um total de 13 filhos. Ainda assim, conseguiu gozar do prestígio que a riqueza do seu marido lhe proporcionava. A união consensual estável de João Fernandes e Chica da Silva não foi um fato isolado na sociedade colonial brasileira de envolvimento de homens brancos com escravizadas. Distinguiu-se por ter sido público, intenso e duradouro, além de envolver um dos homens mais ricos da região durante o apogeu econômico do país. Chica da Silva se impôs de tal forma que o rico português atendia a todos os seus caprichos. O maior deles, como não conhecia o mar, pediu ao marido para construir um açude onde lançou um navio com velas e mastros, igual às grandes embarcações. Chica da Silva vivia em uma magnífica casa construída nas encostas da Serra de São Francisco, onde promovia bailes e representações. Era a dona de vários escravizados que cuidavam das tarefas domésticas de sua casa. Só ia à igreja ricamente vestida e coberta de joias, seguida por 12 acompanhantes. Consta que muitas pessoas se curvavam à sua passagem e lhe beijavam as mãos. Chica da Silva sempre foi descrita como uma mulher luxuriosa e que utilizava o sexo como arma para conquistar aquilo que almejava. Os historiadores, no entanto, contestam essa visão e classificam-na como um mito. A visão de Chica como luxuriosa é parte de uma construção social do Brasil que sexualizava ao extremo a mulher negra. A grande pergunta feita àqueles que estudam Chica da Silva é como uma mulher que teve 13 filhos em 17 anos de relacionamento poderia ser lasciva. Com base nisso, os historiadores chegaram à conclusão de que Chica da Silva foi uma mulher convencional à sua época, que dedicou a sua vida a dar uma boa educação a seus filhos. João e Chica separaram-se em 1770, quando João Fernandes precisou retornar a Portugal
para receber os bens deixados em testamento pelo seu pai. Ao partir, ele levou consigo seus 4 filhos homens. Em Portugal, os filhos homens de Chica da Silva receberam educação superior, ocuparam postos importantes na administração do reino e até receberam títulos de nobreza. Chica da Silva ficou no Arraial do Tijuco com as filhas e as posses das propriedades deixadas pelo ex-companheiro, o que lhe garantiu uma vida confortável. Ela também continuou ativa na economia diamantífera, alugando escravizados para a real extração dos diamantes das Minas Gerais do Brasil, companhia que viria a substituir os contratos dos diamantes. Suas filhas receberam a melhor educação que se dava às moças da aristocracia local naquela época. A morte de Chica da Silva aconteceu em 15 de fevereiro de 1796, e não se sabe quais foram as causas. Chica foi enterrada na tumba número 16 na igreja de São Francisco de Assis, local que era reservado somente para pessoas brancas e ricas. Isso evidencia o grau de integração social de Chica da Silva, embora os historiadores apontem certos limites para a aceitação social de Chica da Silva na época. Já nos anos 70, quando o Brasil se encontrava sob ditadura militar, Chica da Silva tornou-se a metáfora perfeita do oprimido lutando contra o opressor. Desta maneira, ela é sexualizada e sensualizada ao extremo, e a sua popularidade aumenta com o lançamento do filme homônimo de Cacá Diegues em 1976, interpretado por Zezé Mota. Na década de 1990, a biografia de Chica da Silva é recuperada pela extinta TV Manchete, que a transforma numa novela. O enredo apelava para cenas de sexo a fim de conquistar a audiência, mas ao menos teve o mérito de contar com a primeira protagonista negra, a atriz Thaís Araújo. Por isso, atualmente, Chica da Silva é objeto de revisionismo histórico. Agora, as pesquisas buscam situá-la no contexto escravista da época e descobrindo uma faceta mais normal do que a ficção nos deixou acostumados. Os historiadores analisam a forma como ela foi representada e como uma mulher negra ter ascendido socialmente era incômodo para as elites brancas do Brasil. Chica da Silva é, acima de tudo, um flagrante caso de como o racismo no Brasil sempre esteve presente nas maneiras mais sutis da sociedade brasileira. E é por isso que nós trazemos à luz a sua história e nos orgulhamos em dizer que Chica da Silva tinha que ser preta. Obrigado por ser um símbolo de luta e resistência. Você nunca se curvou à sociedade elitista e escravista do nosso país, que insistia em lhe dizer que aquele não era o seu lugar. Obrigado, Chica da Silva. E se você gostou do Gravado na História, que contou a história de Chica da Silva, então eu lhe convido a se inscrever no canal, a compartilhar com os amigos, ativar as notificações, comentar os nossos vídeos, porque somente assim, juntos, somos muito mais fortes. Um grande beijo e fiquem na paz. Até o próximo vídeo.